Hey everybody! Este é o primeiro episódio da temporada especial do LínguasCast, o seu podcast sobre linguagens, identidades e outras cositas más. O título do episódio de hoje é Já rápido charlar del silenciamento do avanhê? Let's que vámonos! Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Olá, hello, e aí, linguarudos, linguarudas e linguarudes, sejam bem-vindos à temporada especial do LínguaCast. Eu sou o Luiz, com Z, por favor. E eu sou o Henrique, da Pegou Reporante, agora é podcast. Bem-vindos ao nosso podcast. Ok, então, bora pro tema de hoje, ok? Que é o silenciamento linguístico da língua Guarani, mesmo em espaços fronteiriços, como aqui o Mato Grosso do Sul. Podemos entender o silenciamento linguístico como o impacto do preconceito sobre uma comunidade linguística, onde saberes linguísticos, ao invés de legitimados, acabam sendo apagados, negligenciados, hierarquizados e marginalizados, deixando o falante com dificuldade de encontrar um espaço seguro e legitimado em sociedade para falar sua língua. E para falar sobre ele, nós convidamos a professora Liz Benites e a professora e rapper Anarandá. Alpem, Bastipachirendua, olá, meus ouvintes, eu sou a Narandá, indígena Guarani Kaiowá, aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Eu sou cantora, compositora, sou atriz, sou digital influencer e também eu sou professora de língua materna Guarani. E hoje eu estou aqui para dialogar com vocês, juntamente com Liz, Henrique e Luiz Castro. É difícil, mas eu estou muito feliz por estar participando. A Terei, Xirendua, Pejorendiwe, Pendunhe, Porã. Tamo aí junto. Baixapá, Xereira Liz, Xe Paraguaiguá, eu sou paraguaia, e moro aqui no Brasil há 12 anos. Sou professora de língua espanhola, professora de língua guarani, junto com meu esposo, o Luiz, conhecido por Beto nas redes sociais. Temos a página Dicas de Guarani, onde buscamos divulgar a língua e a cultura guarani falada no Paraguai, especialmente para brasileiros que estão morando no Paraguai, que estão pensando em morar no Paraguai, brasileiros que moram na fronteira. E, bom, nosso público tem ido crescendo e se diversificando no decorrer do tempo. Estou muito feliz pela oportunidade de conversar com você sobre o nosso projeto, sobre o que estamos desenvolvendo no perfil desde há já pelo menos 3 anos. Nós também somos muito felizes, de verdade. Nossa, muito feliz que vocês aceitaram o convite. O nome de vocês foi assim, os primeiros nomes que veio na minha cabeça quando nós começamos a discutir esse tema. Já é um tema que eu pesquiso bastante, eu sou neto de paraguaios, então é uma coisa bem recorrente aqui dentro de casa, então eu falei assim, quem que a gente pode chamar? E aí eu fico muito feliz que vocês deram o sim, vocês aceitaram participar. Estamos profundamente felizes com isso. Nossa, assim, de verdade, vocês não imaginam a felicidade do Henrique nas reuniões do LínguasCast. Ai, que bom, sabe? Que ótimo. E teu avô falava Guarani? Então, o meu avô, ele falava o Guarani, só que ele só tinha a minha avó com quem conversar. Então, sempre tinha com quem conversar, só que desde que meu avô faleceu, há uns 10 anos, a minha avó, ela tem se restringido a conversar em casa algumas poucas palavras comigo. Ela tenta me ensinar Guarani. E também com a família dela no Paraguai. Ela liga para as minhas tias e elas ficam conversando. É um dos caminhos para a perda da língua, né? A falta de interlocutores. Você acaba não tendo com quem conversar na língua. E eu tenho recorrido bastante também a essa prática para manter minha fala em Guarani. Ligar a meus familiares, em especial a minha mãe, a meu avô, para conversar com eles em Guarani, desse modo tentar sempre manter a língua, relembrar vocabulário, porque se uma língua não for praticada, com o tempo ela é esquecida. Então eu acho muito incrível, toda vez que eu vou ao Paraguai, relembrar de algumas palavras que estão um pouquinho esquecidas, não muito presentes,
e inclusive me encontrar com algumas variantes também regionais. Isso é muito rico. Então, acho que é isso que nós queremos também na página, formar interlocutores, ter cada vez mais interlocutores falantes de Guarani. Nós já abrimos, inclusive, algumas turmas de Guarani a pedido de nossos seguidores, e a interlocução com essas pessoas tem sido muito boa. Então, nosso objetivo, além de difundir a língua, é que com o tempo nós possamos aumentar nossa comunidade de falantes de Guarani. E, bom, é isso. Bem, já que a gente já está falando sobre dessa relação com a língua, vocês podem contar pra gente como que se dá essa relação de vocês com a língua Guarani? Bom, vou começar eu, então. Bom, a língua Guarani é minha língua materna, é uma de minhas línguas maternas. Eu cresci num ambiente onde falar Guarani e espanhol era muito natural. Então, eu posso dizer que adquiri as duas línguas de maneira simultânea. Claro que a aprendizagem do espanhol foi mais sistemática na escola. Então, quando eu fui para o primeiro ano, para o pré-escolar e o primeiro ano do ensino fundamental, eu me deparei com a língua espanhola, especialmente em sala de aula, embora com meus colegas continuássemos falando em Guarani nos intervalos. Então, me deparei com disciplinas ofertadas em língua espanhola, me deparei depois, logo foi feita a reforma educativa no Paraguai, em 1994, que determinou a inclusão do ensino da língua Guarani nas escolas. E até hoje eu me lembro da minha primeira aula em Guarani. Foi uma experiência muito linda de ver as 6 vogais no quadro da minha escola. E até agora eu me lembro do professor escrevendo com a tiça, me esqueci do nome, com giz no quadro, A, E, I, O, U, U, que é a vogal que nós não temos no espanhol e no português, a vogal central, que é uma vogal desafiadora para quem não é falante nativo de Guarani. E depois as formas nasais, né? A, E, I, O, U, U. E até agora eu tenho essa imagem gravada. E isso é uma lembrança que eu tenho até agora, né? E acho que é por isso que é tão importante ter o ensino dessa língua nas escolas, porque uma língua que não é vista, ela não é lembrada, e com o tempo ela é esquecida. Então, foi uma experiência muito bonita. E na minha família sempre conversamos em Guarani. Essa era a conversa principalmente com os homens. E eu não sei se isso funcionava nas outras famílias, mas eu percebia que com as mulheres da minha família eu falava em espanhol. Minha avó tentava que eu aprendesse espanhol, embora ela fosse Guarani falante, e ela mal tivesse terminado o segundo ano do ensino fundamental. Ela fazia muita questão que eu aprendesse espanhol, porque na visão dela era a língua que me abriria oportunidades futuramente, oportunidades profissionais, oportunidades de progredir na vida, como ela dizia. Então, já nisso você vê a valorização da língua. Ela percebia que existia uma valorização que diferenciava muito bem a língua espanhola da língua guarani. Eu nasci, cresci e morei até a adolescência numa cidade pequena do interior do Paraguai. E hoje, lembrando disso, eu vejo que minha avó já tinha essa percepção com relação à valorização da língua. E, bom, com o decorrer dos anos, depois que saí dessa cidade pequena, eu me dei conta que nos centros, nas cidades, eu fui para Hernandárias,
Cidade do Leste, fronteira com Foz do Iguaçu, eu já via que o falante de Guarani, aquele que era falante de Guarani com o falante de espanhol com sotaque Guarani, era visto de outra forma. Isso era muito perceptível. Então, tudo isso, acho que conversa um pouco com o título deste podcast, que tem a ver com o silenciamento do Guarani, como disse o Henrique, né, que advém de um preconceito linguístico ainda vigente no Paraguai. Eu não sei se vocês gostariam, já que depois eu converso um pouco com vocês sobre as políticas linguísticas, mas eu vou deixar agora a Narandá se apresentar e falar um pouco sobre a experiência dela com o Guarani. Estou bastante curiosa também de ouvi-la e de conhecer como isso se dá e como ela vê o Guarani na comunidade dela. Muito bom, Liz. Bom, a minha experiência com o Guarani, eu já nasci também falando esse idioma. A gente, no território indígena, a gente só conversa em Guarani, e é um pouco o contrário da Liz. A Liz fala de espanhol e a mim já veio o português mesclado, assim, Guarani e português mesclado. Então, desde a minha adolescência até aos meus 15 anos, eu só falava Guarani. Eu comecei a falar o português bem depois. Ou seja, eu falava tudo errado. Eu falava assim, por exemplo, eu quero comer água, eu quero tomar comida. Então era engraçado assim o meu português. Então o Guarani foi a minha primeira língua materna, onde eu aprendi a sobreviver, né, com o Guarani, sentir, né, como é bom viver livremente falando esse idioma que está dentro da floresta, está dentro da mata, onde nós, povos indígenas, estamos presentes, né? Não exatamente isolado, mas sim, hoje em dia, nós estamos em vários lugares, exemplo, universidade, em vários lugares onde o indígena está presente, que leva consigo o Guarani. Então, o Guarani, através dela é que nós sobrevivemos, através delas que nós respiramos. O Guarani é a nossa vida, né? O Guarani é o nosso Nhanderecô, né? É o que mostra, né, a nossa realidade, da onde a gente vem, que carrega uma ancestralidade muito forte. Quem fala esse idioma traz em si uma história. Eu falo sempre para aquelas pessoas que falam o Guarani, que hoje em dia não está mais no território, eu falo que a aldeia mora dentro de cada um que fala o Guarani, que ela carrega uma história muito forte consigo. E aonde eu for, eu estou levando esse idioma comigo. Mas para eu chegar a manter essa língua forte e trazer para a rede social, não foi fácil, assim, a minha experiência. Eu tive que passar por várias dificuldades, me deparar, por exemplo, com o português, que não é a minha primeira idioma, tem muitas linguagens técnicas que eu não consigo ver, né? Trazer isso para mim na realidade, ou traduzir ela de forma mais coerente, uma forma mais clara. E isso foi alguns desafios que eu enfrentei durante todo esse ano, né, para eu me tornar hoje em dia uma pessoa conhecida na rede social por trazer essa língua materna, não só na rede social, mas sim através da música também, onde eu falo sobre os principais temas, que são questões ambientais, violência contra as mulheres e outros conteúdos assim que eu abordo o tema Guarani. Com isso também eu trago muito o Nhomunguetá, que é um diálogo, onde é o centro de tudo, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é um Nhomunguetá, é um diálogo. Isso traz uma conexão da gente estar mais firmes com o Guarani. Então, com isso eu tenho ganhado muito espaço na rede social, trazendo esse Nhomunguetá. Mas sim também tem pessoas, existem em vários lugares pessoas que falam o Guarani, por exemplo, nós, Guarani Nhandeva, Guarani Mbuá e Kaiowá,
a gente tem o nosso idioma, os nossos dialetos, que às vezes muda uma pequena letra, uma pequena pronúncia, que às vezes quando você ensina algo, né, sempre aparece as pessoas que são os haters, que as pessoas falam, vai lá e fala, tipo assim, para você que você está ensinando errado, que você não sabe ensinar. Então, isso também, de qualquer forma, já vai mexendo no seu psicológico. Então, nos dias atuais, para você abordar um idioma, uma língua materna, você tem que estar muito bem preparado psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, sabendo que você está se expondo lá, trazendo, né, a língua materna, porque muitas vezes hoje em dia as pessoas não querem mais falar a língua materna, só adotam mais aquelas pessoas, aquela língua que foi colocado para a gente falar. Então, com isso, a gente vai perdendo a nossa ancestralidade, a nossa origem. Então, assim que chega, né, esse silenciamento, né, desse idioma devagar, né, as pessoas vai colocando. E isso, eu já ouvi pessoas falando que o Guarani, eles ficam com vergonha de falar em Guarani, porque eles querem, mas alguém colocou que essa língua não principalmente nos territórios indígenas. Como o preconceito é muito alto, as pessoas preferem falar o português do que falar a própria língua materna. Por isso que eu entrei para poder resgatar essas línguas maternas que geralmente em vários territórios do Mato Grosso do Sul as pessoas falam. É isso. Entendeu? Não, eu acho muito legal o seu trabalho, Nanandá, porque você faz essa divulgação da língua guarani através do rap, né? Você trazer um som tão novo assim, eu acho assim incrível, de fato, eu acho incrível. E eu queria saber sobre como que é ser literalmente pioneiro nesse movimento, assim, sabe? De fazer rap, de fazer arte, e de expor a sua arte, e de alcançar novos públicos com a sua língua materna. Como que você se sente, assim, o público, e também estando nessa posição? Bom, no primeiro eu fiquei até com medo, assim, de fazer música. Eu falei, será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão querer ouvir? Aí eu comecei a refletir como inglês, espanhol, outros idiomas, coreano. E por que eu não posso cantar na minha língua materna? Aí eu comecei a pensar muito nessa questão de como que as pessoas vão reagir, por exemplo, a uma música. Por exemplo, Nendivea Kanisea Nireku Jejajotopa Koenon Asaje Koenon Asaje Koenon Asaje. Por exemplo, as pessoas ouvem uma música e falam assim, nossa, que idioma é essa que ela está cantando? Será que é coreano? Então, já aconteceu comigo quando eu comecei a trazer música sobre mulheres em Guarani, que é Peixaxerrae, Cunhangueu, Mumbeu, Coangandequai, Baempojeru. Quando eu comecei a cantar isso nas redes sociais, choveu comentário lá dizendo que idioma é essa? Você mora na Tailândia? Você é boliviana? Você é venezuelana? Então, choveu comentário assim, curiosidade, porque ela chama muita atenção. Então, eu trago assim, com muita força, né, o Guarani na música, já levando os temas relacionados às temáticas são muito discutidos nos dias atuais, que são sobre o meu povo, né? Sobre a questão indígena. Então, eu vejo que como que os públicos reagem, eles são muito curiosos. Aquelas pessoas que nunca ouviram o dialeto, o idioma, ficam curiosos, até vão lá ver qual que são a tradução, do que fala. Então, tem uma música que se chama Chiaguela Manduaquemi. Aguelo eu já trouxe mesclado do espanhol, né? Seria Machu. Machu Manduaquemi, as lembranças da minha avó. Então, aquela música, as pessoas ficaram... tá lá disponível no meu canal do YouTube. As pessoas começaram a falar, nossa, que idioma é essa? Muito bom, a sonoridade é uma outra vibe, dá uma outra sensação. Quando você canta isso com o instrumental, dá a sensação de que você está na floresta.
você trazendo todos esses instrumentos junto com o idioma Guarani, ela é muito rica. As pessoas querem ouvir e você vê o resultado de que a língua que você fala não é feio, a língua que você fala é a mesma importância do que inglês, espanhol, assim como coreano, como é que é francês, que as pessoas alemã, que as pessoas gostam muito de estudar e ver. Então, ouvindo que você vai aprender a cada dia mais esse idioma que é o Guarani. E também que a língua Guarani, ela também desempenha o mesmo papel nas nossas vidas, como o inglês, o francês e assim por diante. Porque assim como tem milhares de brasileiros que nem falam inglês, que nem falam espanhol, e estão cantando músicas em espanhol, e cantando músicas em inglês, e curtindo músicas em inglês, a gente também poderia curtir uma música em Guarani também, né? Eu acho isso o mais forte, assim, da língua também, que isso traz outras questões que envolvem as nossas subjetividades, quem a gente e as nossas emoções também. Isso. Eu fiquei curioso sobre uma coisinha. Eu queria saber se você sentiu que os seus amigos também daquela época ficaram assim também, sabe? Meu Deus, tá ali no quadro. Pois é, olha só, eu acho muito interessante porque eu acho que é a primeira vez que hoje aqui no podcast, é a primeira vez que eu contei essa lembrança. Eu, inclusive, com meu esposo, falo bastante sobre o Guarani, sobre a minha experiência com o Guarani, em especial na infância, e acho que eu nunca contei para ele essa experiência que eu tive. Então, essa conversa com vocês já é muito, muito boa nesse sentido, porque me trouxe à tona essa lembrança que eu sempre tive guardada lá e nunca escrevi ou comentei com alguém. Eu não consigo te responder se meus colegas viram dessa mesma forma, porque muito provavelmente eu não, naquele momento eu não vi a dimensão daquilo, né? A dimensão política do significado daquilo. Eu me lembro que nós fomos avisados que começaríamos a ter aulas de Guarani, e aquilo era a novidade. Para mim, especialmente, era uma novidade. Ai, meu Deus, vou ter aulas de Guarani, vai ser muito diferente do espanhol. Como vai ser isso? Mas era a minha língua. Era uma língua que eu falava, era a língua que eu falava com meus primos, com meus vizinhos. Era a língua que eu mais falava no dia a dia. Porque, com certeza, o espanhol... Eu falava o espanhol, mas o espanhol, na minha infância... ocupava um lugar de fato menor, porque todo o meu entorno era falante de Guarani. Então eu morava numa comunidade Guarani falante e não saberia te dizer, mas hoje eu me lembro assim da novidade, do assombro, de que eu fiquei maravilhada ao ver as 12 vogais escritas no quadro. E isso me faz pensar no quão importante é ter uma língua escrita, ter uma língua institucionalizada, porque isso dá status ali, né? A partir do momento em que você faz isso, que o Estado determina que uma língua vai ser também oficializada, vai ocupar o mesmo espaço que a língua, no caso, né, a língua europeia, que é o espanhol, né? É uma forma de dar status a essa língua. E, bom, é isso. Isso tange diretamente o nosso tema, né? Que é o silenciamento da língua. E como há vários espaços em que a nossa língua materna ela não pode ser usada de fato, como, por exemplo, dentro das escolas, né? E como isso causa esse impacto na gente. Acho muito importante. Sim, com certeza. E isso tem tudo a ver com a perda da língua. O silenciamento leva à perda da língua, porque à medida que o falante vai vendo que sua língua não é utilizada em determinados espaços, como a Narandá disse, à medida que o falante opta pelo português ou opta pelo espanhol, porque percebe que essa língua
lhe dará status, lhe dará maior acesso a determinadas esferas, definitivamente esse é o caminho, a perda da língua. Então, à medida que nós formos vendo que a língua é utilizada em diferentes esferas, isso, digamos que vai dando, como é que eu diria, mostra ao falante de que essa língua pode ser utilizada. E eu só vou comentar um pouquinho sobre o trabalho da Narandá. O trabalho dela é muito bonito, a Narandá. O trabalho que você está fazendo é muito significativo. Nós sempre conversamos aqui em casa sobre isso. Em relação ao Paraguai, por exemplo, o que acontecia com o Guarani. O Guarani aparecia nas produções culturais no Paraguai, no entanto, sempre aparecia naquelas canções tradicionais, as polcas paraguaias. E o que acontece? O jovem que vai consumindo outros produtos culturais, outros estilos, como rock, música pop, rap mesmo, não vai dialogando, vai consumindo em outras línguas, em inglês, em espanhol, e não encontra um estilo musical que ele está consumindo, um estilo musical do tempo dele, que seja em uma de suas línguas maternas, no caso o Guarani. Então, o consumo cultural contribui para a manutenção de uma língua e para a aprendizagem de uma língua. Estou falando isso como professora agora. Estou dando aulas de espanhol também. Eu sempre falo para meus alunos, quanto mais vocês consumirem produtos culturais, né, na língua que vocês estão aprendendo, mais vocês facilitarão a aprendizagem de vocês, ampliarão seu vocabulário. Então, o fato de ter pessoas como a Narandá produzindo música em estilos musicais que são consumidos pelos jovens, pela geração jovem, sem dúvida, é um trabalho de política de línguas muito importante. E no Paraguai também temos muitos grupos que agora surgiram que estão explorando diferentes gêneros musicais. Então, isso é muito bom porque dá status à língua. Temos também agora a produção de seriados em Guarani e também... A própria série da Marilina, que foi agora. Exatamente! E é muito interessante porque muitos falantes estão dizendo que esse seriado, inclusive, está fazendo muito mais do que o Estado já fez nos últimos 20 anos. Porque é diferente, eu digo como falante e como uma pessoa que nasceu e cresceu numa cidade de interior, numa comunidade de fala guarani. É muito diferente você ir à escola, aprender o Guarani, e claro que inclusive o ensino do Guarani nas escolas do Paraguai tem vários problemas, não é o foco da nossa conversa de hoje, mas quem sabe conversamos em uma outra oportunidade. Mas é muito diferente você de assistir um seriado, de ver os personagens conversando naquela língua que você fala, naquela língua que você conhece. Então, isso é fantástico. E aí vale aquela frase popular, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, uma língua que não é vista, que não é ouvida, não é lembrada, não é falada, e logo ela é esquecida. Inclusive, agora mesmo, falando nisso de questão de produção cultural, o grupo Tierra Dentro, ele foi nomeado ao Grammy Latino com um trabalho que o disco é inteiro em Guarani, que é o Ayuvu. Exatamente. Inclusive, o álbum é maravilhoso, viu? Escutem. Estamos acompanhando isso. Muito bom. Sim, isso realmente. Então, nós precisamos de mais pessoas, assim como a Narandá, atuando no campo cultural, e colocando em circulação a língua, porque e é muito interessante, né? Porque as pessoas começam a ouvir que língua é essa, e aqui realmente a política do Estado no Brasil foi muito eficiente no sentido de silenciar as línguas, porque realmente conseguiram desvincular o brasileiro de sua língua nativa. Porque quando eu vim aqui ao Brasil, a primeira coisa que eu reparei foi na toponímia, ver os nomes das cidades em Guarani. E isso te diz, quer dizer que aqui também teve guaranis? É isso? Eu me lembro andando por Carapó com meu esposo. Carapó!
é Arapó, raiz da erva. Eu mesma estou morando numa cidade chamada Ivoti, é uma cidade de colonização alemã, com o nome guarani, Ivoti, que é Ivoti flor. Então, tudo isso nos mostra que a extensão, né, de que a terra brasileira também pertence aos povos indígenas, né, aos povos falantes de diferentes línguas nativas, né? Para você, o que significa dizer que uma língua foi ou é silenciada? Você já se sentiu silenciada? São duas perguntas. Sim. Então, vamos começar pela primeira. Uma língua que foi silenciada. Bom, é o que acabei de comentar sobre o próprio brasileiro, o povo brasileiro, que, bom, nem memória tem sobre as línguas indígenas. Então, você fala às vezes para um brasileiro, temos tantas línguas indígenas que ainda estão sendo faladas no Brasil. Para o brasileiro comum, digamos assim, né? Não aquele que está estudando de repente na universidade, especialmente fazendo cadeiras no curso de letras. Fora isso, eu acho que para a maioria as línguas indígenas pertencem basicamente às comunidades indígenas, né? E nem falam das comunidades indígenas aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde eu estou. Acho que em Mato Grosso do Sul as línguas indígenas ficam mais evidentes, porque as comunidades estão mais evidentes. Mas aqui não. Então, aqui, por exemplo, para os brasileiros daqui, né, para o gaúcho, o guarani, as línguas indígenas ficam lá na região do Amazonas. Ou alguns que são um pouquinho mais avisados chegam a mencionar Paraguai. Então, isso é uma língua silenciada. Uma língua que... E há diferentes formas... Tem até um livro da Eni Orlandi, que é o silenciamento linguístico, né? Onde ela fala bastante sobre esse assunto. Então, no Paraguai, embora tenhamos políticas linguísticas, embora o Guarani seja oficial desde 1992, e seja ensinado nas escolas desde 1994, ainda existe um processo de silenciamento. Então, aí entramos, por exemplo, na questão da própria formação de médicos, por exemplo. Você tem falantes de Guarani que vão aos hospitais públicos que não são atendidos em sua língua materna, que é o Guarani, que são basicamente monolínguas. Essa também é uma forma de silenciamento, porque o falante começa a ver que ele não será compreendido na sua língua, ou leva um intérprete com ele, ou às vezes, vê que, definitivamente meu filho não vai passar pelo que eu estou passando. Então, são diferentes formas de silenciamento. Agora, a segunda pergunta diz respeito quanto a mim. Olha, eu não me lembro, assim, de ter passado por isso, assim, de uma forma tão evidente. Como eu digo, assim, como eu disse, eu cresci numa comunidade de falantes guarani e um pouco de espanhol, e quando me mudei para a cidade, como eu sabia espanhol, eu sabia onde utilizar uma língua e outra. Então, esse bilinguismo me permitiu circular bem. E no Paraguai, o preconceito ele é muito social. E eu vou colocar aqui, eu não sei, depois eu repenso e digo para vocês cortarem minha fala, se eu me arrepender do que eu vou falar. Mas o que eu vejo, assim, é que, por exemplo, hoje o Guarani está muito em evidência nas redes sociais. E quando é uma pessoa com traços que pertencem a uma classe social média, alta, falando em Guarani, a impressão que eu tenho é que há uma percepção diferente com relação a alguém que está falando em Guarani, e me refiro ao Paraguai, com relação a uma pessoa de classe média alta. E por quê? Porque essa pessoa provavelmente tem um espanhol que é considerado bom. E tem uma questão ali relacionada à classe social, uma percepção minha.
E me parece que aquela pessoa que só fala guarani, que não conhece espanhol, que pertence a uma classe social desfavorecida, é vista com outros olhos. E é muito provável que essa pessoa seja, sim, vítima de preconceito linguístico e social. Mas o que estou falando é uma percepção muito pessoal. Seria interessante ver se há pesquisas com relação a isso que estou afirmando, ou, de repente, desenvolver uma pesquisa nesse sentido. Sim. Mas, enfim, até vocês poderiam também opinar com relação a isso, mas é uma percepção que estou colocando aqui, muito particular. Vou agregar um pouquinho, vou contribuir um pouquinho mais do que a Narandá falou. Em nosso perfil também, no começo, bem no começo, quando eu não falava que eu era paraguaia, eu recebia muitos comentários criticando a página. E os comentários eram muito interessantes, porque eu ia olhar depois e eu via que vinha de paraguaios. E tinha muito aquela coisa, me parece, de que você não é paraguaia, você é uma brasileira querendo falar uma língua que não é sua, então, portanto, você não está capacitada suficientemente para falar sobre essa língua. Então, tinha, assim, esse tipo de comentários. Depois que eu comecei a deixar já na página uma paraguaia morando no Brasil, diminuíram esse tipo de comentários, né? Mas tinham bastante pessoas também sempre querendo corrigir, mas não de uma forma colaborativa. A Narandá também deve perceber quando as pessoas não estão querendo contribuir de uma forma positiva, senão tentando diminuir o trabalho de divulgação que a gente está fazendo. Então, nós também passamos por isso. No começo era bem mais, e agora acho que teve uma certa aceitação dessa comunidade pequena de haters que existe em todos os lugares, né? Exatamente, a gente está se esperando, né, Liz? Os comentários assim. Na minha rede social também vai muitas pessoas assim falando, querendo diminuir mesmo o que a gente está fazendo para a gente desistir, né, daquilo que a gente é. Então, eu respondendo já a pergunta, na maior parte eu já me senti assim silenciada por falar esse idioma. Primeiro porque aqui, né, no território indígena, a gente só fala no idioma guarani. Então, para a gente sobreviver, a gente tem que estar em busca do conhecimento, ou seja, aprender o português para você sobreviver. Porque hoje em dia você tem que ocupar o espaço, né, para você ser ouvida. Então, muitas vezes, eu e minha família íamos na cidade, por exemplo, a minha mãe precisava ir, por exemplo, em um banco, por exemplo, abrir uma conta, não tinha ninguém para atender e falar, por exemplo, idioma, e a gente ficava cheio de dúvida, a gente ficava horas, assim, na época, quando eu era criança, que eu não sabia falar o português, isso mexia muito comigo, porque eu falava assim, nossa, como que as pessoas não entendem o nosso idioma e não buscam nem aprender o nosso idioma. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos, a gente saiu do território, a cidade fica a 8 quilômetros da minha aldeia, e a gente foi a pé para ser atendida, por exemplo, em um órgão público, assim, e a gente não foi atendido porque a pessoa que estava atendendo lá não sabia conversar com a minha mãe, porque a minha mãe não sabia falar bem o português. Então, isso, de qualquer forma, é uma voz assim que está sendo silenciada. Então, a gente teve que voltar para o nosso território sem um atendimento. Então, com muita luta assim que a gente vive hoje, que as pessoas estão se ligando mais, né, que o Guarani, por exemplo, que a Liz falou, que está mais presente na rede social agora, que as pessoas estão se ligando, colocar mais pessoas nesses órgãos públicos, assim, por exemplo, fórum, banco, nas previdências, por exemplo, nas secretarias, por exemplo, do CRAS, assim,
para atender os indígenas, porque nem todos os indígenas sabem mexer, por exemplo, no computador, nem todos os indígenas têm acesso à internet, nem todos os indígenas têm acesso, facilidade, assim, principalmente nos territórios indígenas que são retomadas. Então, as coisas ficam mais difíceis. E muitas vezes os indígenas eles se sentem realmente com a voz silenciada nesse sentido, né? Então, eu vou muito pela minha experiência, porque como eu vim de uma família indígena tradicional, onde eu presenciei vários momentos assim de racismo e preconceito e das pessoas. Então, a minha experiência assim na parte de silenciamento, assim, eu presenciei, eu passei por várias situações assim que eu me senti totalmente diminuída, assim, sabe, inferior naquela época. Mas hoje em dia eu falo que quando a gente vai à luta e para a gente manter a nossa língua materna, a nossa cultura, a gente realmente tem que sair do nosso território e quebrar várias barreiras. E você, como é que fala, tentar buscar um escudo para você se proteger, porque as pessoas sempre estão aí para te atacar pedra, para falar. Eu falo assim, atacar pedra em forma de palavras, as pessoas realmente vão falar, querendo diminuir, para você desistir. Mas se você ultrapassar tudo isso, com certeza o seu resultado lá na frente vai ser o resultado também para as futuras gerações que estão vindo por aí. E você, Anarandá, que detalhou com bastante riqueza tudo o que aconteceu, você acha que tem algum motivo para que esse silenciamento ocorra com a língua guarani, por exemplo, e com a população em geral que fala guarani, que é minoritarizada aqui no estado, ou enfim, no país inteiro? Você acha que tem algum motivo específico? Motivo? Ou Liz também, se quiser responder. Tá para todo mundo essa pergunta. Liz, responde, Liz. Você responde, Liz. Vai. Não, eu acho que... Tá primeiro, para depois... Eu acho que nós temos um processo aí de longa data. É isso que é em português, né? De longa data. Desde os tempos da colonização mesmo. Então, se pegarmos nos tempos da colonização, a língua guarani, as línguas indígenas tiveram um certo status somente nas reduções jesuíticas, assim, né? Que os jesuítas foram defensores dos indígenas e eles introduziram a escrita, produziram dicionários, aí falando de Antônio Ruiz de Montoya, mas quando eles foram... E durante esse processo, estamos falando dos séculos 17, 18 e 19, 18 na verdade, nesse período as línguas indígenas que eram faladas nas comunidades alheias às reduções jesuíticas não tiveram nenhum tipo de tratamento, nenhum interesse de parte dos colonizadores. E mesmo no Paraguai, nenhum interesse. A língua escrita, o pouco que se escrevia naquela época era na língua espanhola. E quando os jesuítas foram expulsos, os governantes posteriores, inclusive após a independência, por exemplo, aí vou tomar como exemplo o Paraguai, os primeiros governantes não queriam saber de Guarani. Uma das políticas do segundo governante, Carlos Antônio Lopes, foi o de proibir o uso de Guarani nas escolas. E por quê? Porque isso tinha a ver com uma concepção de que a língua indígena era a língua da barbárie, era a língua de povos incivilizados. Temos toda essa questão aí de preconceito linguístico que, em certa medida, ainda respinga nos dias atuais. Então, a língua espanhola era vista como a língua do progresso para esses primeiros governantes. Aí o Guarani, no caso do Paraguai, foi só utilizado em jornais e teve um certo status durante a guerra, então em momentos bélicos. Isso se repete na guerra do Chaco, né? Então,
tiveram ali um certo status, uma certa atenção quanto à escrita. E, bom, eu acho que em certa medida essa ideia, ela ainda prevalece. Então aí para quem, não sei se os colegas estudam aí análise do discurso, enfim, né, formações discursivas, bom, dá para fazer certas interpretações a partir dessas perspectivas teóricas. Acho que me parece que são ideologias que ainda respingam, que estão presentes ainda. Você falou respingam, mas eu iria até um pouco mais além. Não mistura não. Mas é só comentando que eu acho que não só respingam, acho que as políticas linguísticas do Brasil são embebidas, de fato, não são só respingos. São embebidas por ser passado colonial mesmo. Sim. Embebido você está sendo bem eufemista. Elas são um afogamento, na verdade. Exato. E essas políticas linguísticas de silenciamento, aqui no Brasil, desde a época pombalina, elas se mantêm até hoje presentes na nossa Constituição. E ainda até hoje, né, segue vários registros em Guarani que não são registrados, né? Você não encontra, principalmente dos Kaiowá. A gente tem o Guarani Inhandé, Vambuá e Kaiowá, por exemplo, a história que a gente ouve aqui, assim como eu, educadora, pesquisadora, eu pesquiso muito os anciãos, né, os líderes espirituais, que são conhecidos como Nhanderu e Nhandeçã, são aquelas mulheres e homens que têm 80, 90 anos. Eles falam que o Guarani, por exemplo, para a gente aqui no Brasil, viu, Liz? Você é do Paraguai. Mas aqui a gente sabe de onde surgiu Guarani, a palavra Guarani. Então, para a gente é assim, Guarani, Guaá, veio do quê? Da arara, Guaá, arara. Rani, em Kaiowá, é perigo, por exemplo. Uma coisa, eu vou ser picada, por exemplo, por alguma coisa na minha mão, vou falar Machu, Rani, Machu, Rani, Kaiowá. Aí o que tá fazendo? Perigo, aqui, ó, aconteceu alguma coisa que eu sofri. Então, Guarani pra gente vem do quê? Guaá, de arara, Rani, né, de algo perigo. O que seria isso? Que os indígenas antigamente, nessas migrações, eles tiveram as pessoas que fazia tipo mirante nas árvores, né, para cuidar o território ali, para onde tinha crianças, mulheres, porque aqui no Brasil a gente tinha muito onça, porquinho do mato, que invadia o território, que às vezes atacava mesmo a aldeia sem dó. Então, eles sempre colocavam pessoas para ficar de tocaia, né? No Guarani a gente fala manguear, né? Assim, manguear ou para cuidar ali do território. Então, nisso, os indígenas ensinavam os pássaros, que seria o papagaio, a arara, as aves, para sobrevoar o território, né? E quando estivesse um perigo, né, eles ensinavam um código que era Rani, né? Rani, que era de que o perigo estava se aproximando. Então, a arara sobrevoava o território e quando batia, às vezes falava Rani, o papagaio sobrevoava Rani. Quando é assim, era um sinal para o povo dali se preparar, porque tem perigo se aproximando. E além do indígena que estava ali de tocaia, já fazer o som do pássaro, né, dando sinal de que alguma coisa estava se aproximando lá. E nessa história também a gente tem que assim os indígenas foram se espalhando, porque os capitães do campo, na invasão, caçavam os indígenas. Então, eles foram se expandindo, eles foram migrando de território para o território, até chegar, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Assim foi dividido, por exemplo, Guarani Inhandeva, Guarani Imbuá, então os Kaiowá. Então, a história que chega para a gente são essa que eu estou falando, que muitas vezes não são registrados, que muitas vezes não são publicados.
Eu escrevi no meu livro, que eu vou lançar no que vem, se Deus quiser, eu sei que vai dar tudo certo, está escrito, eu falo sobre, escrevo, na verdade, sobre isso, que são relatos do nosso Nhaneramon, que são os nossos anciãos, que eles que falam a história que foi passada. Então, hoje em dia, a gente tem a tecnologia, graças a Deus, que a gente está conseguindo gravar, a gente está conseguindo filmar, a gente está conseguindo fazer um documentário, assim, onde, para que esse apagamento histórico, para que esse conhecimento não esteja totalmente esquecida, né? Para que as futuras gerações possam olhar e falar, olha, a história é isso. Então, chega, como a nossa fala guarani, ela vai muito oralmente em cada aldeia, em cada cidade, em cada território, não importa onde você estiver, chega de uma maneira, às vezes, não exatamente como foi contado desde o início, ela vai sempre mudando a história, como ela não foi registrado antes, né? Então, ela vai perdendo um pouco até as pessoas chegar, né, e registrar, e como é que tá. As pessoas vê hoje em dia no Google, sabe? As pessoas vão lá, vê no Google, mas às vezes a história é outra coisa, sabe? Não tem nada a falar, mas alguém registrou, entendeu? Então tem muito isso também que eu queria colocar. E muitos desses desvios da história, né, são desvios com vieses bastante colonialistas, entendeu? E que acabam subjugando e, mais uma vez, colaborando para o silenciamento das línguas indígenas, né, das línguas autóctones aqui do país. Não só do país, como, enfim, da América como um todo, em geral, né? Bom, a gente sabe que vocês duas são bem ativas nas redes sociais. E se tratando assim de silenciamento e tudo isso, geralmente tem esse dilema, que quem deveria realmente, não trazendo essa divisão de ou o preto no branco, mas quem assim, como seria o papel de cada um, né? Dos especialistas nas línguas, nas linguagens, e do povo também no combate ao silenciamento linguístico. Como que vocês veem o papel de cada um? A imagem que você tem, por exemplo, da língua inglesa, ela difere da imagem que você tem de uma língua indígena, por exemplo, a valorização. E mesmo se comparar também, né, entre o inglês e o espanhol, a valorização, a percepção muda entre uma língua e outra. Sim. Eu moro numa comunidade de colonização alemã, aqui em Ivoti, e os migrantes relatam que passaram pelo mesmo processo de silenciamento, de preconceito de sua língua, no caso o Hunsrück, e também pela questão a mesma situação nas escolas, né? Relatam a mesma situação, dizendo assim, porque minha professora dizia que falar alemão atrapalha aprender português. Então, temos aqui, historicamente, temos casos assim, de falantes que eram monolínguas em Hunsrück, mas que quando foram frequentar as escolas tiveram que aprender o português. E, claro, é óbvio que tinha dificuldades. Quem não aprende numa segunda língua, terceira língua, e relatam a mesma história. Então, me parece que talvez ali tenha uma relação com a questão social, né? O colono, o alemão batata, existem todos esses preconceitos que esses falantes também relatam aqui na comunidade onde eu moro. E no Paraguai ouvimos a mesma situação. E esses discursos persistem. E eu acho que aí, respondendo um pouco a pergunta que vocês fizeram, qual o papel da universidade, qual o papel dos acadêmicos, é formar professores com uma boa percepção linguística e valorização da diversidade, da pluralidade linguística também. Precisamos disso, com certeza, para que os professores presentes e futuros não reproduzam esse tipo de preconceito que não tem embasamento científico. Esse tempo atrás, antes de eu criar um canal no YouTube, eu fiz o meu plano de aula, montei, enviava para os vários lugares onde... aqui a gente tem muitas pessoas que trabalham na área da educação indígena, saúde indígena, que não são indígenas,
Aí eu enviava para essas pessoas o meu plano de aula, as pessoas editavam, eu falei assim, quer saber? Não é eles que vão me calar, daí eu vou criar um canal no YouTube onde eu vou falar, abordar os temas que é a minha língua materna. Quando logo de cara, né, eu criei o canal do YouTube, eu vi em um dia 12 inscritos, no outro dia eu vi 15 inscritos, daí eu falei, opa, a galera está gostando. E hoje em dia eu vejo que o canal lá no YouTube está crescendo, porque é onde eu abordo sobre os temas, que é Guarani língua materna. Então, até as pessoas que recusaram o meu plano de aula no passado viu que essa língua assim se espalhou, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares também do mundo. E agora, já que a gente já está falando de ter acesso, muitas pessoas terem acesso a aprender sobre a língua materna, por que vocês acham que as pessoas se interessam por aprender o Guarani? Vocês conseguem falar um pouco sobre o público de vocês nas redes sociais? Porque são públicos bem diferentes, creio eu. Sim, sim. Eu acredito que o público de Dicas de Guarani seja bem diferente do público que a Narandá atende. O de Dicas de Guarani começou... nós começamos pensando primeiro no brasileiro que vai para o Paraguai para estudar hoje em dia medicina e se encontra com a cadeira de Guarani, precisa entender Guarani. Pensamos também no brasileiro que mora no Paraguai e que não consegue aprender Guarani porque não existe um curso destinado a brasileiros. Nós não temos ainda cursos em Paraguai destinados a essa comunidade. E esse problema de aprendizagem do Guarani de parte do brasileiro vem desde as primeiras migrações de brasileiros para o Paraguai, falo da década de 70, 80. Existem teses e dissertações que abordam essa questão da migração brasileira para o Paraguai e dos problemas da aprendizagem do Guarani como segunda língua, né? Ou terceira, porque temos também brasileiros descendentes de alemães que foram para lá, né? Já tendo o português como segunda língua. E ali que aconteceu, o público foi aumentando, né? O brasileiro que se entende, né? Que descobre sua ancestralidade indígena e quer aprender esta língua. Temos também como público falantes de comunidades indígenas, Caiová, por exemplo, que às vezes reclamam da didática adotada nas escolas deles e acabam dizendo, a tua explicação clareou, eu consegui entender com a tua explicação, a didática que você adota no perfil é muito boa. Temos também pesquisadores que seguem a página, linguistas que seguem a página. E ali temos uma parcela de pessoas curiosas, amantes, apaixonadas por línguas de um modo geral, que sempre vem conversando, agora estou aprendendo mandarim, mas gostaria de aprender Guarani. E vejo que Guarani e mandarim se parecem em tais e tais aspectos. Então tem esse público também. É bem diverso e eu acho muito legal. Esse público. Sim, Exatamente. Ele faz parte desse público. E estou me esquecendo dos paraguaios. Muitos paraguaios vêm me dizer, olha, a explicação que você está dando é uma explicação muito boa, é uma didática boa, nunca me ensinaram dessa forma na escola. Então, o que eu vejo assim, não estou pesquisando esse assunto, quem sabe no futuro eu pesquise, mas o que eu vejo assim, ao olhar os materiais didáticos do Paraguai, é que os materiais, alguns deles focam muito no ensino de neologismos. E fica por aí. Então, os estudantes reclamam dessa linguagem técnica. Muitos dizem que é uma linguagem artificial, que é uma língua artificial. E acabam pecando na riqueza que reside na explicação morfossintática. Eu sou apaixonada por isso, porque o Guarani é uma língua muito diferente do espanhol, uma língua aglutinante, e o falante sabe disso.
Por tanto, é que quando você pergunta uma palavra ao falante de Guarani, por exemplo, que significa, sei lá, cacupé? Cacupé, bom, ca é erva e cupé é atrás. Então, atrás da erva. Minha avó fala assim. Minha avó me explica as coisas assim. Isso, falante nativo, isso está muito presente. Eu falo pelos paraguaios. Eles, então, te explicam ali morfologicamente, né? Quando te dá uma explicação. É claro que muitos que não estudaram, minha mãe, por exemplo, não foi à escola, ela não consegue ir além, explicar outros processos que... Quando eu estava, inclusive, mais ativa no Dicas de Guarani, eu fazia muita questão de explicar esses processos de formação, porque isso realmente te ajuda a entender. Às vezes você vê uma palavra assim, como tapé uma reponente. Então, é uma palavra enorme, formada por várias raízes. Então, quando você começa a explicar as partes para um falante, isso acontece com qualquer língua. O falante começa a entender. Então, eu dava essas explicações e os paraguaios vinham e me falavam: meu Deus, que explicação ótima, agora eu entendi. Então, acho que, bom, vai dar outra conversa depois para falar um pouco sobre o ensino de Guarani nas escolas do Paraguai. Eu espero estar com mais informações para compartilhar com vocês a respeito, mas esse é o nosso público. Então, é muito bom a gente ver e ouvir os seguidores também, os relatos de quem acompanha a nossa rede e depois aprende, né, com um pequeno diálogo com o Munguetá. Então, o meu público já é um pouco diferenciado, o meu público vai muito pela música, vai muito pela cultura, vai muito pelo conhecimento indígena, assim como a nossa... comidas típicas, nossos adereços, deixa eu ver outro. Tem vários assuntos que eu abordo explicando qual é o significado, por exemplo, do grafismo, né, das pinturas corporais que eu uso, que as pessoas vão muito para curiar, para poder saber, né, do que tem história, né, por trás dessa cultura, né. Então, além de eu abordar um tema, língua materna, eu trago em si uma história, né, explicando todo esse processo e também os nossos artefatos indígenas e as danças, o canto sagrado, principalmente o Nhimboê, né, o Guarru, o Coterru, que são os rezos indígenas, para que serve. Então, as pessoas, meus públicos, assim, na rede social, vão muito por essa curiosidade, assim, de aprender, e também isso ajuda os acadêmicos, pesquisadores também, a clarear mais a mente, assim, de entender melhor a cultura indígena, né? Então, de qualquer forma, eu me sinto que eu estou ocupando o espaço e eu estou sendo a protagonista da minha própria história, né? Não as pessoas falando de mim, mas eu mesma estou lá ensinando e com isso também aprendendo, né? Assim como eu ensino, eu também aprendo muito, até porque o meu português não é muito boa, né? Aí assim... Nada, seu português é ótimo. O português das duas é maravilhoso. Nossa, maravilhoso, é muito bom. Então, assim, também eu vou ocupando espaço e aprendendo e fazendo essa troca de conhecimento, sabe? Tanto com o meu público, assim, que está na rede social, às vezes comenta, às vezes, por exemplo, as palavras difíceis, quando eu não entendo, eu vou lá no dicionário, procuro o que é, mas isso faz parte do aprendizado, né? Então, o meu público vai pela música, cultura e língua materna, e principalmente também para fazerem perguntas sobre a minha origem, sobre a ancestralidade, sobre toda essa diversidade. Então, é mais geral, assim, para conhecer. E eu comecei a divulgar na minha rede o Guarani antes da pandemia. Só que assim, depois de uns 6 meses, mais ou menos, veio a pandemia.
Ou seja, na pandemia que as pessoas começaram a me ver mais na telinha. Ou seja, na pandemia que eu conheci o canal da Liz lá no... Sim. Eu queria dizer que eu sou muito fã dela. Ah, eu também, viu? Então, Nós também somos, viu? Somos seus fãs. Minha cunhada, que mora lá em Mato Grosso do Sul, também é tua fã. Sim, toda vez que sai uma notícia tua lá no Mato Grosso do Sul, ela me manda. olha, então, na pandemia é que tudo aconteceu, né? As pessoas ficaram verdade. em casa e a gente, com isso, eu aproveitei, abria live, falava muito da cultura, abordava os temas que é Guarani, e eu seguia a Liz, a página da Liz, e eu estava lá acompanhando, né? E sempre eu acompanho e isso deu um retorno muito grande, né? Depois dessa pandemia, né? Que passou. E a gente está aqui falando e isso deu um resultado muito grande, assim, até porque quando eu vi, as pessoas subiram, né? A minha rede subiram, eu falei, nossa, até onde a gente chegou, sabe? Aí eu vejo muito legal isso. A força que eu ganhei, tanto aqui no Brasil, tanto no Paraguai. Eu sei que no Paraguai as pessoas gostam muito do meu conteúdo, às vezes eu publico meme, às vezes eu vou lá, trago frases cotidianas, às vezes eu vou lá, trago um conselho em Guarani ou uma brincadeira. Então, isso vai viralizando em vários lugares do mundo onde essa língua está presente, né? Não é só no Brasil. Isso tem me ajudado muito a sair também de vários problemas assim pessoais, assim, o racismo, o preconceito que eu sofria, né? Hoje em dia isso já não me atinge mais, né? Eu me tornei uma pessoa muito forte e acabou sendo um escudo, né, para mim, para me proteger. Mas antes disso eu passei por várias coisas, né? As pessoas tinham hater que mandava mesmo uma palavras assim que machucava assim. Mas depois eu falei, não, vamos deixar ele falar, porque quanto mais eles falam, mais engajamento, então vamos deixar ele falar. Exato. É isso. E como a gente já falou a respeito sobre usar essas ferramentas, as redes sociais, a favor da divulgação da língua e tudo, agora uma pergunta aqui de novo, já vai na visão pessoal de vocês. Como vocês percebem a visão dos outros sobre a língua Guarani? Se elas atribuem um valor positivo, negativo? Como que vocês conseguem ver que as pessoas têm essa percepção da língua? Nas redes sociais, isso? De modo geral. Eu acho que estamos num tempo muito bom, assim, existe um despertar com relação à diversidade e desde a página eu percebo que os brasileiros estão cada vez mais conscientes com relação a essa diversidade linguística que tem aqui no Brasil. Então, eu acho que é muito positiva, de um modo geral, me parece muito positiva, sim, de um modo geral. Sim, para mim também, até porque ganhou uma força, né? Como eu falei sobre o silenciamento, aqui tem bastante indígena que não falava mais o Guarani, só falava no português. E a partir do momento em que essas pessoas, né, esses adolescentes, chegaram na universidade, daí que eles se depararam com a realidade, assim, de que como é importante você levar esse idioma junto com você, né? Que carrega a sua história, a sua origem, que esses acadêmicos começaram a ver a minha rede, por exemplo, e deu um retorno muito grande e eles começaram a buscar de novo a aprender aquilo que foi tirado deles, não porque eles querem, mas sim pelo preconceito, pelo silenciamento que sofreram, pelas violações de direitos que sofreram também como indígena. Eles viram que várias pessoas, né, ou seja, eles não estão sozinhos, que existem várias pessoas que falam esse idioma em vários lugares. Então, você pode ser indígena, né, você pode estudar, ser doutora,
mestre, mas você nunca pode deixar de ser um indígena, porque a sua raiz vem dali, ou seja, a sua língua materna está com você, né? Que nem eu falo sempre. Então, isso deu uma positividade, assim, um retorno positivo para muitas pessoas, para aquela criança que muitas vezes, mãe, eu vou na escola, eu estou estudando, por exemplo, a criança estuda numa escola que não é indígena, mãe, eu tenho vergonha de falar Guarani lá, então a criança vê o vídeo e fala, não, essa pessoa, olha só que linda, a pessoa está aqui falando meu idioma e lá na escola eu estou com vergonha, mas por que eu vou ter vergonha de falar a minha própria língua? Então você, de qualquer forma, você cria uma força e encorajamento para essas crianças, sem que eles percebam, né? Mas com certeza na cabeça deles, eles falam, nossa, é tão lindo falar o Guarani, sabe? Então ela traz um retorno muito, muito grande, né? Até para as pessoas os indígenas que deixaram de falar o seu idioma, hoje em dia estão procurando conteúdo assim para aprender. Vários depois os acadêmicos me procuraram, até indiquei a página da Liz também, que é uma página onde ela traz vários, por exemplo, às vezes eu falo no português mesclado, Guarani e português mesclado, mas daí eu vejo Guarani com espanhol, daí eu começo a ver, né, que eu como português e ela espanhol e Guarani, aí a gente se ajuda, daí vai lá na página da Liz, lá vai ter explicação melhor. Então eu também vou buscando essas informações. Querida, nós temos que fazer um trabalho juntas, Anarandá, viu? Temos que trabalhar juntas, tá? Vamos sim. Eu tenho muita vontade de ir a Mato Grosso do Sul. Em que cidade mesmo você está? Dourados, agora. Dourados. Eu tenho meu cunhado morando em Dourados. Vez ou outra eu também estou indo para Dourados, viu? A gente pode se encontrar, viu? Então, eu encontro do trio. Vamos então, rolê todo mundo? Sim, quando eu for a Dourados, eu vou te avisar. E quem sabe depois, mais adiante, possamos fazer mais trabalho juntos também. A promessa é dívida. Que bom. É dívida, hein? Tá registrado no LinguasCast, viu? Vocês vão fazer um trabalho juntas. Vamos sim. A gente conversou muito aqui sobre silenciamento, a gente entendeu, foi muito mais além da questão de língua, a gente entendeu que que língua tem a ver com a maneira como você se bota no mundo, né? Como você se enxerga, constitui você enquanto sujeito, enquanto pessoa. E aqui vai a última pergunta, que vale R$1 milhão, que é, entendeu? Quanto da sua identidade como pessoa, sujeito no mundo mesmo, tem relação com as línguas que vocês falam? E se vocês se conseguem ver sem uma delas? Sem uma das línguas que vocês falam? Levemente filosófica, né? Levemente filosófica. Sim. Eu acho que não. Seria muito difícil eu me ver como Liz sem a língua Guarani, por exemplo. Toda a minha infância, as histórias de minha infância envolvem o Guarani. Minhas lembranças, minha relação com meus avós maternos tem a ver com a língua Guarani. Então, toda essa questão sentimental que tem a ver com a minha infância tem a ver com o Guarani. Não existiria sem o Guarani. Eu devo à minha família, a meus avós, a aprendizagem dessa língua, que é uma língua maravilhosa, porque é uma língua que tem um modo de ver, que te mostra um modo de ver de uma cultura que a nós, paraguaios, nos antecede, né? E que faz parte de nossa identidade, que faz parte de quem somos. Então, não conseguiria me ver sem a língua Guarani. Sim.
É uma pergunta difícil, né? Já tava quase chorando quando a Alice estava falando. Os meninos querem mexer com a gente hoje, meninos? Realmente. Eu não estava preparada para essa pergunta. Eu também, eu fiquei assim, o meu olhinho cheio de tessaí, cheio de lagriminha. Eu também vou muito pela resposta da Liz, né? Eu acho assim que eu não existiria sem esse idioma, eu acho que não haveria vida, né? Ou seja, eu existiria, mas o sentimento, né? A aldeia que vive dentro de mim seria um apagamento histórico, digamos assim. Eu seria uma pessoa sem brilho, eu caminharia assim, em lugares sem cores, em lugares onde eu veria, né, só as cores cinzas, sem ser um lugar de brilho, assim, sabe? Um lugar da alegria. Então, eu seria uma pessoa invisível, assim, digamos. Eu não teria nenhuma... me veria uma pessoa, assim, sem coração, digamos. Olha, assim, Ai, que profundo. É forte, né? Que é profundo, né? Fazer uma perguntas assim. Nunca mais fazer essa pergunta para ninguém. E a palavra do dia é estrépito. Segundo o dicionário online de português, a palavra estrépito significa fragor causado pelo excesso de vozes que se propagam ao mesmo tempo, ruído forte, estrondo, barulho intenso, barulho causado pelo contato dos cascos de certos animais quando esses atingem o solo em alta velocidade, rumor, agitação ou tumulto. Este é o segundo ano do LínguasCast e nele você pode acompanhar 3 episódios da nossa temporada especial. E se você já se considera um linguarudo, você pode escutar a temporada anterior no Spotify ou no YouTube pelo canal LínguasCast. E não deixe de nos seguir no Instagram, @linguas.cast. A transcrição deste episódio pode ser acessada em linguascast.blogspot.com.